esta é a nossa terceira unidade. Falarei um pouco sobre cada um dos três profetas que compõem o século VI a.C., Obadias, Ezequiel e Daniel, mas o destaque nesta videoaula será para o profeta Obadias, portanto falarei dele por último. Vejamos um pouco sobre Ezequiel e Daniel. O profeta Ezequiel era filho de Buzi, o sacerdote. Era casado, teve a dor da perda da esposa por ocasião da queda de Jerusalém, Ezequiel 24:18. O destino de Ezequiel, semelhante ao de Jeremias, era ser sacerdote, mas Deus o chamou para ser profeta. O livro de Ezequiel tem preferência pelo uso da primeira pessoa e foi escrito pelo próprio Ezequiel. Isso não é muito comum, escrever em primeira pessoa. Parte do contexto de Ezequiel pode ser lido no livro dos reis. Conforme o relato dos reis, foram transportados para a Babilônia o jovem rei Joaquim, a mãe dele e seus oficiais. Isso aconteceu em 597 a.C. O rei Nabucodonosor estabeleceu em lugar de Joaquim, o tio dele, Matanias, a quem chamou de Zedequias. Nessa mesma época foram levados Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos depois como Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentre outras pessoas. 10 anos depois, em 587 a.C., o rei Zedequias se revoltou contra os babilônicos. Dessa vez, Jerusalém caiu, foi totalmente destruída, incluindo a casa de Deus. Como consequência da queda, os judeus foram obrigados a caminhar cerca de 1000 quilômetros a pé rumo à Babilônia. Em 587 a.C., Jerusalém e o templo foram completamente destruídos. John Taylor diz que o pouco que sobrou de Judá foi incorporado numa província babilônica e um membro do gabinete de Zedequias, Gedalias, foi nomeado governador. Exilados na Babilônia, afirma Luiz Moscone, a maioria foi destinada a trabalhar nas terras férteis dos vales dos rios Tigre e Eufrates, de sol a sol, produzindo alimentos para os babilônicos. Em meio à dor, angústia e desterro, os judeus encontraram força para construírem as primeiras sinagogas, casas de oração, uma vez que o templo não mais existia. Ezequiel foi um dos primeiros a receber em casa, no exílio, anciãos do povo judeu, com quem discutia coisas concernentes ao culto, adoração e à vida em comunidade que o Deus Criador propicia aos seus adoradores. Podemos ver isso em Ezequiel 8:1, 20, verso 1. A criação da sinagoga deve muito ao profeta Ezequiel. Vejamos um pouco sobre Daniel e seu livro. O nome Daniel vem de duas palavras hebraicas, Dan, juiz, e El, Deus. O termo El, de origem cananeia, era o nome do principal deus do panteão cananeu, possivelmente o pai de Baal, que o destronou. O termo Dan está acompanhado de um sufixo de primeira pessoa singular, meu. Portanto, Daniel significa Deus é meu juiz ou meu juiz é Deus. O livro de Daniel não se enquadra propriamente na literatura profética. Não encontramos nele oráculos, não vemos proclamação de juízo e salvação, não há reprimendas contra os israelitas, não há convite claro de retorno à Torá. Daniel se encontra na terceira e última parte da divisão das escrituras hebraicas, os escritos. Daniel tem muito a ver com revelação, o que insere o texto mais como literatura apocalíptica embrionária do que como profecia. Há grande discussão quanto à data e autoria do livro. Alguns acreditam que o texto foi escrito após os acontecimentos e assim não haveria nenhuma predição no texto. O que for escrito seria resultado daquilo que se conhecia previamente. De qualquer forma, o livro de Daniel compreende todo o período do exílio. Refere-se a eventos do ano 605 até pelo menos o ano 537 a.C., porque menciona o rei Ciro. Sabemos que em 539 a Pérsia derrotou a Babilônia e que no ano seguinte, 538, começou a enviar de volta os exilados. Ao se referir ao terceiro ano de Ciro, o autor de Daniel nos fornece o ano de 537. Passemos agora ao destaque desta videoaula, o profeta Obadias. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. É um dos 3 livros que trazem uma profecia unicamente às nações estrangeiras. Obadias é um oráculo contra Edom, enquanto Naum pregou contra a Assíria,
e Abacuque pregou contra a Babilônia. O texto escrito de Obadias é difícil de ser datado. Do profeta nada sabemos, exceto que possa ter sido um habitante de Jerusalém. John Walton e Andrew Hill afirmam que, segundo a tradição rabínica, Obadias era mordomo do rei Acabe, 1 Reis 18, de 3 a 16. O nome Obadias, servo de Javé, é bastante comum no Antigo Testamento. É o mesmo nome Obed, com o acréscimo da forma reduzida do nome hebraico de Javé, Iá. A maioria dos nomes próprios do Antigo Testamento, que terminam em Ias em português, é uma referência ao nome de Deus, o tetragrama sagrado. Assim como os nomes que começam por Jô, como por exemplo Joel. John Walton e Andrew Hill estão convictos de que os dois acontecimentos mais prováveis registrados em Obadias são, primeiro, o ataque a Jerusalém pelos filisteus e árabes, por volta de 844 a.C., durante o reinado de Jorão, e segundo, a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 587. Se soubéssemos com certeza a qual desses episódios o texto se refere, não teríamos dúvidas quanto à sua datação. De acordo com Clyde Francisco, Jerusalém foi invadida e devastada 4 vezes, por Sisaque, rei do Egito, por Joás, rei de Israel, pelos árabes e filisteus, em 845, e por Nabucodonosor da Babilônia, em 586, 587 a.C. Ouça com mais detalhes sobre as 4 grandes invasões a Jerusalém. Primeira invasão, por Sisaque, rei do Egito, por ocasião da divisão do reino. A divisão se deu com Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão I, em 931 a.C. Segunda a invasão, por Azazel, rei da Síria, na época do rei Joás. Na verdade, para se ver livre dos sírios, o rei Joás entregou todos os bens do templo e do palácio. A terceira invasão, pelos árabes e filisteus, no reinado de Jorão, ou chamado também de Jeorão, em 845. Jeorão era filho primogênito do rei Josafá. Foi um péssimo rei, matou os irmãos à espada, casou-se com a filha de Acabe e constituiu altos em Judá. Nessa época, os edomitas se revoltaram contra Judá e constituíram um novo rei. Jeorão foi cometido de uma terrível doença estomacal, da qual veio a falecer. Seu epitáfio é o seguinte: foi sem deixar saudades. Interessante que o ataque dos árabes e filisteus contra Judá não é mencionado no segundo livro dos Reis, capítulo 8. Só aparece em 2 Crônicas, capítulo 21. A quarta invasão, por Nabucodonosor, da Babilônia, em 586 a.C. Nessa época, a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos. Os edomitas, contra os quais Obadias prega, e os israelitas viveram em paz durante muitos anos, durante os reinados de Saul e Davi. Contudo, posteriormente, tornaram-se tributários de Judá, no século IX, até caírem nas mãos dos árabes, nabateus ou nabatianos, em 312. Os edomitas, habitantes do Negev, sobreviveram até pelo menos a época de Herodes o Grande, convertidos ao judaísmo e conhecidos como idumeus. No ano 70 d.C., Tito destruiu completamente os idumeus, cessando assim a linhagem de Esaú. John Walton afirma que Judá controlou Edom como estado satélite durante o reinado de Jorão, quando os edomitas se rebelaram e obtiveram sua independência. Já em 597 a.C., o controle do Negev foi tirado de Judá pelos babilônicos, e os edomitas se mudaram para a região para preencher o vazio. Até 312, inscrições revelam que os árabes nabateus haviam devastado a região de Edom, tornando Petra sua capital. A profecia de Obadias traz os termos hebraicos próprios para a introdução de oráculos, visão e a expressão "assim diz o Senhor Deus". A visão oracular diz respeito a Edom, nome do povo descendente de Esaú, habitantes de Petra, na atual Jordânia, chamada de Fendas das Rochas, Alta Morada, ou Selá em hebraico. Clyde Francisco informa que algumas rochas de Petra atingiam 300 metros de altura. Os termos Monte de Esaú e Temã servem como metonímia para Edom. O nome Seir também é usado para representar Esaú. Os temas principais tratados no livro de Obadias são o orgulho de Edom, a retribuição devida pelo mal que causaram os judeus, o julgamento não só de Edom, mas das nações ímpias e a restauração última de Israel. Hilbard e Bush lembram que Temã, no verso 9,
era considerada como uma das habitações de Javé, conforme Abacuque 3:3. Essa possibilidade de Javé habitando um monte que não Monte Sião abre a discussão para a presença do Deus Criador entre outros povos e a sua mão salvadora para os gentios, no Antigo Testamento. Basta lembrarmos da informação bíblica de que Javé habitava o Monte Sinai, fora do território de Israel. Há uma forte influência de Obadias sobre Jeremias ou de Jeremias sobre Obadias. Não tendo um influenciado o outro, eles podem ter bebido da mesma fonte. Basta compararmos Obadias capítulo 1b, verso 4, 5 e 6 com Jeremias 49, para constatarmos a grande semelhança entre esses dois profetas. Gottwald vê semelhança também de Obadias de 1 a 15 com Jeremias 49, de 7 a 22. Quanto à unidade literária do livro, o Walton e Hill declaram que esta pode ser percebida na repetição do termo Javé no início e no fim dos versos 1 a 4 e 15 a 21, repetição do termo naquele dia, verso 8 a 10 e 11 a 14, o refrão, dia da sua aflição, nos versos 12 e 14, o uso da fórmula profética, declara o Senhor, 4, 8 e 18, o Deus de Israel, Judá, reconhece que em Edom há sabedoria, e não apenas no território israelita. Contudo, tal sabedoria pereceria, seriam também exterminados, verso 10. Tudo isso aconteceria por causa da arrogância e soberba dos edomitas, somado à violência que eles cometeram contra o irmão Jacó, no verso 10. Obadias acusa os edomitas de se associarem aos inimigos de Jerusalém e se passarem por um deles, verso 11. Uma indicação possível para tal ataque e cativeiro é que se trata do ataque e destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Edom se regozijava com a ruína dos judeus, verso 12, saqueava a cidade, matava e capturava fugitivos judeus, entregando-os aos inimigos. Uma covardia, entregar o próprio irmão. Então, o profeta está pregando contra essa barbaridade. Até a nossa próxima unidade.